Bom dia. Gostoso abraçar a mamãe assim, né? Queridos, hoje eu quero ver algo com vocês que aconteceu na vida de Baruque. Baruque era o escrivão ali do profeta Jeremias. Deus falava as suas palavras para Jeremias, Jeremias as ditava e Baruque as escrevia. Mas antes da gente conhecer o que nós vamos falar sobre Baruque hoje, eu queria que a gente visse um pouquinho do contexto. Então a gente vai passear um pouco pelo livro de Jeremias. Você pode abrir sua Bíblia aí já nesse livro. Eu não vou ficar passando todas as referências de versículos que nós vamos falar aqui, porque quase tudo que nós vamos falar são versículos de Jeremias. Então depois lá na sua casa você, por favor, leia o livro de Jeremias, você vai encontrar tudo lá. E no meio das palavras de Deus para o povo de Judá, para as outras nações, Baruque e Jeremias decidem expor algo uma conversa de Deus com Baruque. Baruque coloca algo diante de Deus que só Deus sabia. Deus fala com ele, responde a ele através do seu profeta Jeremias. Algo que só Baruque, Deus e Jeremias saberiam. Eles resolvem escrever, deixar escrito nas escrituras. Por quê? Porque Deus quer nos ensinar algo sobre isso. Amém? Então, eu queria, como nós falamos, vamos passear aqui em Jeremias e vamos começar vendo que as palavras de Baruque, as palavras de Jeremias ali, escritas, faladas, nos mostram que tudo começa e passa pela boa vontade de Deus para conosco. Deus chama o seu povo de porção que é o meu prazer. Olha que coisa linda, olha que coisa linda que você é para Deus. Deus é um ser relacional e Ele deseja o nosso bem. Ele fala: andem em todo o caminho que eu lhes ensino, para que tudo lhes vá bem. Ele diz lá em Jeremias 32, 38, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Olha que lindo. Jeremias 17, 7, 8. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para os ribeiros, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Jeremias 29, 11. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então você precisa entender e sair daqui se lembrando que Deus quer o nosso bem. E é muito bom saber disso. Mas muitas vezes nós paramos nessas promessas gostosas de ouvir e esquecemos que a vontade de Deus interage com a escolha do homem. Aqui no meio dessas promessas, ele fala sobre receber um novo coração, temer a Deus, viver em fidelidade à aliança com Deus, andar nos caminhos do Senhor, não se afastar disso, para que nós possamos viver essa boa vontade. E como é que o povo de Deus responde a esse Deus de amor, nesse relacionamento, nessa interação? Por Jeremias, Deus reforça que um povo obediente alcançaria a recompensa. Mas ele fala em contraste do seu próprio povo que não obedecia. Mesmo Deus tendo falado muitas e muitas vezes a eles, sempre e de novo eles não davam bola. Mesmo sabendo de todas essas promessas e condições, havia pecado na maneira que eles escolheram viver. Jeremias fala de pessoas insensatas como filhos tolos. Jeremias fala de muitas transgressões, rebeldias que cresciam. Falam que eles estavam ocupados em se embelezar por fora, e não há pecado nenhum nisso, mas eles abrigavam dentro de si maus pensamentos sem se envergonhar com isso. Estavam ocupados só com a parte de fora e não em olhar para dentro de si. Enriqueciam e se tornavam poderosos às custas das suas fraudes. Não defendiam o direito dos órfãos, dos necessitados. Tinha ganância, falsidade no meio deles. Eles eram idólatras. Eles confiavam
que eles eram inabaláveis por conta das cidades fortificadas pelas suas próprias mãos. Eles confiavam em si mesmos e não reconhecia que sempre tinha sido Deus lutando por eles. Arrogantes, soberbos, orgulhosos. E o Senhor diz lá em Jeremias 17:5, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da sua carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Assim eles viviam. E ainda falando dessa interação de Deus com os homens, sabe como é que Deus reage a todo esse estilo de vida, a todo esse pecado? A Bíblia fala que Deus sabe, Ele vê, Ele não fica neutro ao pecado. Ele fala, porque os meus olhos estão sobre todos os caminhos deles, eles não conseguem se esconder de mim, e a iniquidade deles não se encobre aos meus olhos. Aí ele fala lá em Jeremias 17:9-10, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto, ou seja, o resultado das suas ações. Mas ainda assim, apesar de não ficar neutro, apesar de saber de todas as coisas, olha só a essência desse Deus tão amoroso. Ele fala, quando ele fala do seu filho querido, o filho das suas delícias, ele diz assim, sempre que eu falo contra, lembro dele com ternura. Por isso meu coração se comove por ele, dele certamente me compadecerei, diz o Senhor. Até quando nos disciplina, Deus fala conosco com ternura. Olha que contraste, mas que coisa mais linda. Por sua misericórdia, Ele chama os seus filhos, Ele chama o seu povo a voltar para Ele. Ele fala, presta atenção na sua vereda, no caminho por onde você passou, ponha marcos e volte. Lá em Jeremias 3,13, tão somente reconheça a sua iniquidade, reconheça que você transgrediu contra o Senhor seu Deus e que você se prostituiu com estranhos e não deu ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Voltem para mim, filhinhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Ele se coloca como esposo, como noivo, é um Deus de aliança, é um Deus de amor. E Deus, sabendo de tudo isso, Ele revela antecipadamente, porque Ele não quer ninguém sofrendo, Ele revela através de seus profetas, envia homens, mulheres, as consequências dessa maneira de viver para alertar, para acordar o seu povo. Ele avisa insistentemente sobre o futuro que eles colheriam por causa daquilo que eles estavam plantando. Ele diz, olha, o que eu vejo é uma terra sem forma e vazia. Lembra lá de Gênesis 1? O que eu vejo são céus que não têm mais luz, montes que tremem e colinas que estremecem. Então até aquilo que parecia inabalável na vida deles vai ser abalado por causa do pecado, da iniquidade. Ele fala, porque as pastagens tranquilas serão devastadas. Quando eu li isso, me veio à mente, queridos, percebam que não é porque as coisas parecem tranquilas na nossa vida agora, que nós estamos agradando necessariamente a Deus, e que o futuro que nós escolhemos, longe de Deus, vai ser bom. O próprio Deus orienta Jeremias a escrever tudo aquilo que ele tinha falado desde o primeiro dia, desde o dia 1 lá atrás, até aquele momento, porque o objetivo daquelas palavras duras, quando você lê Jeremias, você vai ver, são palavras duras. Mas o objetivo sempre foi gerar mudança de mentalidade, mudança de atitude, gerar vida, paz, um futuro melhor, como nós lemos. Jeremias 26:3 fala, talvez eles ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, então eu mudarei de ideia a respeito do mal que estou planejando fazer por causa da maldade das suas ações. O mal viria como consequência da maldade das suas ações, não porque Deus é mau. Ele é tão bom que pela sua misericórdia e paciência Ele alertou. Ele fala, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, Ele fala, eu perdoarei a iniquidade do seu coração, o pecado. Porque todos importam para Deus, porque Deus nos ama e Ele está ávido por perdoar os que se arrependem. Ele está aqui prontíssimo a perdoar. Não há pecado grande demais para Deus. Ele está pronto a perdoar. Durante mais de 23 anos, o povo escuta essas palavras, esses alertas de Deus, dos profetas enviados por Deus, a palavra que estava sendo pregada, mas eles não escutam.
Eles rejeitam a palavra do Senhor. Jeremias 6,16, assim diz o Senhor: ponham-se à beira dos caminhos e olhem. Perguntem pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem: não andaremos neles. Fiquem atentos ao som da trombeta, diz o Senhor, mas eles diziam: não escutaremos. Deus fala: eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram. Chamei, mas vocês não me responderam. Eles andaram para trás e não para frente, é isso que diz a palavra. Falei com você na sua prosperidade, mas você disse: não ouvirei. Tem sido este o seu caminho desde a sua mocidade, pois você nunca deu ouvidos à minha voz. Jeremias 18, 11 e 12, convertam-se cada um do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem: não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Eles foram teimosos, orgulhosos, mas muitas vezes nós somos assim, queridos. Deus diz: aceite a disciplina que eu estou dando com ternura para você, mas eles não têm aceitado, não reconhecem seus erros, não ficam com vergonha dos seus pecados. Deus diz: circuncidem o seu coração, mas eles não retiram das suas vidas essa contínua rebeldia. Continuavam apoiando a sua confiança naqueles rituais religiosos, mas não corrigiam a sua conduta. Deus dizia: não é isso que eu quero, não é esse tipo de sacrifício que me agrada. Deus fala: parem de fazer todos os seus pecados e depois se colocar diante de mim religiosamente, dizendo: eu estou salvo, só para continuarem a praticar abominações a Deus. Sabe, esse povo, ele escolhia dar ouvidos e viver a partir das palavras dos falsos profetas, das falsas autoridades religiosas que enganavam com falsas mensagens de prosperidade e favor de Deus a esse povo, sem trazer nenhum proveito pelo arrependimento. O povo os ouvia, achava que estava tudo bem. Achava que estava tudo bem, mesmo continuando a viver longe dos caminhos do Senhor. Mas Deus diz lá em Jeremias 23, 16, 17, assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, vocês terão paz. E a todos os que andam segundo a dureza do seu coração, dizem, nenhum mal lhes sobrevirá. Queridos, Deus fala que Ele tem paz, mas não para aqueles que desprezam o Senhor, mas para aqueles que obedecem, que andam nos caminhos do Senhor, entende? Não estava tudo bem. Quanto aos profetas de verdade, aquelas pessoas diziam, isso não é palavra de Deus, a gente não vai ver guerra, a gente não vai ver fome. Eu prefiro escolher esse daqui que está falando que está tudo bem mesmo, eu permanecendo, desprezando as palavras do Senhor. Em Jeremias 12, 11, a terra está devastada, mas não há ninguém que se importe com isso. Ninguém, nem o povo, nem as autoridades, nem o rei. Ninguém se pergunta o que foi que eu fiz de errado, está lá em Jeremias 8, 6. Ninguém se arrepende da sua maldade, cada um se afasta e segue o seu caminho como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Sabe o que é um cavalo com ímpeto na batalha? Obstinado. Obstinado na sua própria vontade, mas eu quero assim, do meu jeito. Eu não quero o jeito de Deus. Ninguém ficou com medo, ninguém rasgou suas roupas, ou seja, isso era um sinal de arrependimento. Nem o rei, nem nenhum dos servos que ouviam as palavras. Algumas poucas vezes, sim, aquelas pessoas pareciam ter decidido voltar para Deus, mas durava muito pouco. Quando Deus os libertava e retirava o começo daquelas consequências do seu próprio pecado do meio deles, eles rapidamente voltavam a fazer tudo aquilo que desagradava a Deus novamente. O Senhor disse, há pouco vocês tinham voltado a fazer o que é reto aos meus olhos. Vocês tinham feito uma aliança diante de mim, no templo que se chama pelo meu nome, mas agora vocês mudaram de ideia e profanaram o meu nome. Então era assim o ciclo de relacionamento dessas pessoas com Deus e com seu próximo. E esse era o contexto. Um Deus de amor, um Deus que ama, um Deus que tem promessas de paz para quem segue a Ele. Um povo que permanece continuamente em pecado, um Deus que alerta das consequências, espera pacienciosamente, e um povo que não ouve. Esse era o ciclo, o contexto da vida de Baruque. Aí no meio de tudo isso, a gente conhece um homem diferente. Um homem diferente.
Na verdade, 2, Jeremias e Baruque, mas eu não quero falar hoje sobre Jeremias, nós vamos nos ater aqui a Baruque. O nome Baruque em hebraico significa abençoado, bendito. Vocês já devem ter ouvido alguma oração que fala Baruque, Atá, Adonai, né? Bendito, Baruque. Essa palavra está em muitas orações e cantos hebraicos até hoje. Baruque viveu antes e durante o exílio da Babilônia, mais ou menos ali 600 a.C., um tempo muito difícil. E ele tinha um papel, uma função muito desafiadora. Ele era o homem de confiança do profeta Jeremias, mas o papel dele não foi só escrever o que outro falava, preso ali na sua casa confortável e segura, protegida, não. Jeremias confiava tanto em Baruque que quando ele esteve preso e não pôde sair para falar as palavras que Deus mandou, Jeremias deu ordens a Baruque que fosse ler em alta voz, diante de todo o povo, diante de todas as autoridades, cada palavra que foi dita por Deus. Baruque falaria de forma fidedigna, de forma ousada, com coragem, diante de todas as autoridades, mesmo sabendo que as palavras que ele carregava, que a mensagem que ele carregava não eram gostosas de se ouvir, não eram agradáveis de se ouvir, ninguém estava afim de ouvir aquilo ali não. Diz o texto que Baruque fez tudo que o profeta Jeremias lhe havia ordenado e leu as palavras do Senhor que estavam naquele livro. E quando ele leu aquelas palavras diante das autoridades, elas já falaram, olha, se esconde, que ninguém saiba onde vocês estão. Seu gato subiu no telhado. Aí, depois foram ler o rolo diante do rei. Sabe o que o rei fez? A cada bloquinho de leitura, o rei pegava um canivete, cortava e jogava no foguinho. Ele estava lá, uma lareirinha lá no lugar de inverno que ele estava. E queimava. Até que o rolo inteiro foi queimado. E ele não parou por aí. Ele ainda mandou prender Baruque e Jeremias, mas o Senhor os havia escondido, diz a palavra de Deus. E apesar dessas ameaças, Jeremias e Baruque não pararam. Deus mandou eles escreverem de novo tudo aquilo que tinha no rolo original e acrescentar mais algumas palavras semelhantes, porque eles não tinham ouvido, porque eles não tinham se arrependido, não mudaram o rumo do seu coração, da sua mente, a atitude diante de Deus. Então, além de abençoado, como o nome diz, Baruque era corajoso, Baruque era obediente, Baruque era fiel e era leal, mesmo quando a sua vida estava sendo colocada em risco de prisão, risco de morte. Um verdadeiro homem de Deus. Mas aí, depois desse capítulo 36, que é onde acontece tudo isso com o rei, essa ordem, essa ameaça, a gente tem que pular para o capítulo 45, cronologicamente é isso que acontece ainda no 4º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá. E aqui estão 5 versículos. 5 versículos que aparecem perdidos no meio dessa confusão toda. Parece que não tem a ver com o que está acontecendo. Vamos ler o que Deus quer nos ensinar. Eu queria que vocês lessem junto comigo esse texto. Jeremias 45, 1-5. Palavra que o profeta Jeremias falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia num livro as palavras ditadas por Jeremias, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito de você, Baruque. Imagina, ele estava lá escrevendo sobre o povo, isso vai acontecer, de repente, assim diz o Senhor a respeito de você. Hã? Deixa eu parar aqui para ouvir. A respeito de você, Baruque, você disse, ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento, estou cansado de gemer e não encontro descanso. Diga-lhe o seguinte, assim diz o Senhor, aquilo que eu construí eu vou demolir e aquilo que eu plantei eu vou arrancar, e isto em toda a terra. E você está buscando coisas grandes para si mesmo? Não faça isso, porque eis que eu trarei mal sobre toda a humanidade. Diz o Senhor, mas a você darei a sua vida como despojo em qualquer lugar por onde você for. Sabe, gente, Baruque não estava desviado dos caminhos do Senhor. Baruque não estava distraído com outras coisas desse mundo. Baruque não estava longe daquilo que Deus havia chamado ele para fazer. Ele estava, na verdade, mais ativo do que nunca na missão do reino de Deus. Ele estava exercendo a sua atividade no ministério fielmente. Ele estava focado, perto da palavra de Deus. Na verdade, transmitindo, divulgando essa palavra e sofrendo perseguições por causa disso. Mas Baruque se sentiu cansado. Baruque se sentiu
desanimado por um instante. Baruque gemeu, ai de mim. E ele fez isso diante de Deus. De certa forma, ele até colocou culpa diante de Deus pela sua tristeza, é o que nós acabamos de ler. Talvez até após aquela ameaça de prisão, ele tenha pensado, de que adianta tudo isso que eu e Jeremias estamos fazendo sozinhos aqui? Esse povo é duro. Esse povo não muda. Agora estão me perseguindo, querem me matar, de que adianta? Baruque não tinha parado, ele continuava escrevendo, mas dentro dele algo estava acontecendo e Deus sabia. E Deus dá um diagnóstico sobre aquilo, desses sentimentos que estavam brotando e crescendo dentro dele. Segundo as palavras do próprio Deus, ele estava buscando coisas grandes e para si mesmo. E com esse olhar, ele foi ficando frustrado, ressentido, decepcionado. E Deus ama tanto Baruque, Deus responde ao clamor da alma de Baruque. Mas perceba que Deus não responde com, sim, tá bom, onde é que eu estava com a cabeça, meu filho? Eu tinha me distraído aqui com esse povo rebelde, tinha me esquecido de você, da sua bênção. Agora vai, Baruque, vai ser livre, você não merece nada disso não. Deus não falou assim com Baruque. Deus não responde provavelmente da forma como Baruque achava que Deus deveria responder, ou gostaria naquele momento que ele estava vivendo. Mas Deus responde com um confronto também cheio de amor. Uma exortação. Vocês sabem o que o significado da palavra exortação no original também é encorajamento, não é bronquinha. A exortação tem o objetivo de encorajar. Deus responde para Baruque com palavras que ele precisava ouvir para que ele continuasse firme na obra que ele ainda tinha que fazer, levando a verdade de Deus naquelas nações. Hoje aqui durante o louvor, a Camille falou sobre isso. Por que essas pessoas permanecem firmes no meio da perseguição? Cristo em nós, a esperança da glória. Deus diz a Baruque, você está buscando coisas demais, grandes demais para si mesmo, não faça isso. Você está sofrendo, eu sei o que é isso. Você já pensou que o Deus Criador está para demolir aquilo que Ele construiu? O Deus Criador está para arrancar aquilo que Ele plantou, e em toda a terra, não só no seu miolinho. Há momentos de juízo prestes a acontecer de forma definitiva para toda a humanidade. E você está buscando coisas grandes só para si mesmo? Não faça isso. Não faça isso. Sabe, amado, amada, a nossa tristeza diante dos nossos sofrimentos, ela é legítima sim. E Deus está ciente. Deus não está escondido, apático a isso. Deus está presente. Deus continua agindo em favor daqueles que amam a Ele. Assim como ele estava ciente daquilo que estava acontecendo dentro de Baruque, ele poderia ter ignorado isso e continuado dando as palavras ao povo, mas ele para. Agora eu preciso falar com você, meu filho. Agora eu preciso falar com você. Agora você precisa sair daqui encorajado. Há um convite de Deus para ampliar a nossa visão e transformar aquilo que a nossa ambição em missão, redirecionar o que nós estamos buscando para ser uma busca que faz parte da missão do reino de Deus. Precisamos parar de elevar demais as nossas expectativas com relação a esse mundo passageiro, as pessoas, as posições. E precisamos aumentar a nossa esperança, as nossas convicções no Deus que é capaz de nos fazer suportar todo e qualquer sofrimento nesse mundo. Em favor do próximo e em favor daquilo que Ele está fazendo, daquilo que o reino de Deus tem que ser feito aqui nessa terra ainda. Nós precisamos sair daqui nos perguntando, isso que eu estou buscando é ambição somente para mim ou é missão para o reino? Todos nós estamos buscando alguma coisa. Às vezes a gente acha que não, eu não tenho grandes sonhos, sabe? Eu vivi, vocês já sabem, porque eu já preguei sobre isso, já falei sobre isso como testemunho. Enquanto eu vivi meu processo de depressão na minha alma, tinha dias que eu acordava, se você me perguntasse, Rebeca, quais são seus sonhos? Eu não tinha. Eu não tinha sonhos. Eu não tinha alguma coisa que eu percebesse que me fazia levantar da cama todos os dias. Sabe aquela coisa? Vamos lá, vamos fazer? Não tinha. Mas mesmo inconscientemente eu buscava alguma coisa. Eu estava buscando me sentir melhor. E Deus tinha coisas para fazer na minha vida, inclusive usando aquele processo que eu vivi.
Então todos nós estamos buscando alguma coisa, mas é importante a gente sempre se fazer essa pergunta: isso que eu estou buscando é uma ambição para mim ou é uma missão para o reino? Deus ainda se importa comigo, com você e com todos os perdidos que estão lá fora, que ainda estão longe dos caminhos dele. Deus ainda nos chama para revelar a sua vontade de que todos voltem, todos se arrependam, todos aprendam a viver a boa vontade do Pai, numa vida de paz, nesse reino que nós cantamos aqui. E Deus nos quer como igreja, uma igreja acordada, uma igreja bem posicionada, uma igreja ativa. Ele quer fazer em nós aquilo que está lá em Daniel 11:32, que diz: e o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo, fará proezas. Forte e fará proezas, ativo. Mas de nada adianta se nós formos muitos, como aquela multidão de pessoas que se aglomerava de tal forma que eles atropelavam uns aos outros para ver o Jesus que podia fazer milagre individualmente por cada um. Entende? Amados, a gente precisa tomar cuidado com toda e qualquer busca egoísta para a gente ter vantagens individuais a despeito daquilo que está acontecendo ao nosso redor, no mundo, do juízo que está chegando. Lucas 12:1, Jesus observou essas milhares de pessoas se aglomerando a ponto de se atropelarem, e ele começou a falar sobre hipocrisia. Quantas vezes a gente vai num culto que mais parece um show e as pessoas estão brigando para sentar nas cadeiras, para ver melhor, ou para estar mais perto daquele profeta, para ver se ele põe a mão em mim e eu saio abençoado. A bênção de Deus já foi dada antes da fundação do mundo. Naquela cruz ele revelou a bênção. Nós não precisamos vir à casa do Senhor para buscar a bênção, entende? Para que nós nos reunimos, como nos nossos encontros religiosos, o que a gente está buscando? É muito bom a gente se reunir para agradecer o fato da gente ter sido abençoado. Mas não pode parar aí. É muito bom também a gente buscar junto em oração ao Deus em quem nós confiamos, quando a gente precisa de algum escape, de libertação, de cura, de alguma provisão. Está tudo certo, não é errado isso. Mas melhor do que nós buscarmos juntos aquele que nos salva individualmente, é nós nos reunirmos para entender, para discernir de Deus o que Ele quer de nós coletivamente, o que Ele está fazendo, formando na igreja. Uma igreja que Ele chama de meu corpo. O corpo anda, o corpo move, o corpo toca, o corpo beija, o corpo abraça. Jesus tocava nos leprosos, nos sujos. Jesus abraçava os impuros. Jesus olhava no olho das pessoas. Jesus amava. E é isso que Ele chama a igreja para fazer. Nós temos que... As pessoas têm que olhar para a gente e falar assim: eu vi Cristo. Sério? Você viu Cristo? Eu vi Cristo na Rebeca, eu vi Cristo no André, eu vi Cristo na Maria, eu vi Cristo no João. Eu vi Cristo. Ser como Cristo é amar como Ele nos amou, é estar mais ocupado em dar a sua própria vida em favor do outro do que em poupar a sua vida, do que em salvar a si mesmo. Cristo não veio te ensinar a salvar a si mesmo. Cristo veio te dar condições, o Espírito dele dentro de você, para você ser capaz de, em tendo sido salvo por Deus naquela cruz, entregar a sua vida por amor ao outro. João 15:12-13 diz: o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Cristo é aquele que diz: esse é o meu corpo, que é oferecido e partido por amor de vocês. Quem aqui é corpo de Cristo? Então você entende, este é o meu corpo, que é partido por amor a vocês. É o corpo dele que foi partido, mas agora somos nós que continuamos sendo repartidos, partidos, multiplicados em favor do outro. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. A gente gosta de ler, né, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Oh, glória a Deus, eu não vou morrer. Aí pula para 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida e nós devemos dar a nossa vida. Amém? E de que forma prática que é essa entrega? Para a gente sair daqui, porque para não ficar teórico, é para o seu dia a dia que você tem que se lembrar disso. Em primeiro lugar,
A gente renuncia aos desejos pessoais que nos afastam da vontade de Deus. Não é fácil isso. Tudo, a cultura do mundo nos leva a falar, pense em você mesmo, seja quem você é, faça do seu jeito, faz do jeito que você quer. Deus mandando em você? Imagina, Deus é amor, você acha que Ele vai ligar para isso? Faz do jeito que você quiser. Não. Renuncia de forma apática. Entregar a sua vida por amor a Deus é você renunciar àquilo que Ele falou que não é mais para aquele que é filho de Deus fazer. Em paralelo, você renunciou também à sua vontade de ter vantagem só para si, de pensar só em você mesmo. Você ama o próximo, você cuida dele como você cuida do seu corpo. Você deseja o bem, você quer o bem do outro, assim como você quer o bem para você mesmo. Começa com isso. Aí durante a jornada, se vierem perseguições por causa de Cristo, permaneça firme. Se vierem, você, estou sendo gentil aqui, né? Virão perseguições. Mas permaneça firme. Permaneça firme. Até onde? Até quando, Rebeca? Até o fim. Até o fim, porque foi isso que Cristo fez. Cristo amou-os até o fim. É isso que diz a palavra. E para alguns, Deus diz como a Baruque, olha, vai ter exílio. Baruque, você vai para o exílio junto com o povo, lá na Babilônia. Vai ter juízo para essa geração. Você vai sofrer perseguição, mas continua falando e se movendo, porque eu vou poupar a sua vida por onde você for. Nós lemos aqui, foi isso que ele falou para Baruque. Para outros, Cristo falou, olha, vai ter tudo isso, mas sua vida nessa terra vai ser tirada. Um pouquinho mais duro. Mas ainda assim, para esses, Deus falou, a sua vida comigo está poupada e guardada. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu estou indo preparar, está preparado muitas moradas. E mais, para esses, a Bíblia diz que ainda há uma recompensa, um galardão ainda maior, que a gente não pode nem imaginar o que é. Mas para todos, seja os que vão ter suas vidas poupadas aqui ou tiradas, para todos Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Para todos Deus diz isso. E eu quero terminar testemunhando algo bem prático desse tipo de escolha de uma vida de entrega. Eu estou vendo ali o Lucas. Já vou começar a chorar. Queridos, nós como pais ficamos tão preocupados com cada etapa, cada ciclo da vida dos nossos filhos, não é? Lucas foi estudar, foi fazer faculdade fora de São Paulo, está longe dos pais, está aqui visitando. E sabe como é que ele está gastando as férias dele? Na África, evangelizando. Ele acabou de voltar de lá. Isso é gastar os seus dias, isso é doar, isso é sair do seu conforto para fazer o evangelho ser conhecido, o evangelho de Cristo ser conhecido, para revelar Cristo naquele lugar onde as pessoas ainda não conheciam a Cristo e precisam de provisão física, material, mas principalmente do Cristo que transforma todas as coisas. Quer mais coisa prática? Eu não estou vendo aqui a Kelly e o Fábio. Sabe onde está o Luiz Augusto, filho deles, de 15 anos? Em missões com ribeirinhos, pregando o evangelho de Cristo. Nas férias escolares, enquanto ele podia estar tranquilão, indo para a balada com os amigos, curtindo a vida. Eles estão doando a vida por Cristo. Quer saber mais? Vida prática, de entrega, de escolha de entrega. Quem aqui conhece a Monique e o Elkson? E as suas filhinhas, suas crianças e seu filhinho agora? Ele tem um de 6, um menininho de 6. Falei, Elkson, graças a Deus, né? A gente brinca ali, ele. A gente brinca e fala, naquele dia do mês, você pode se mudar para minha casa, que só tem homem, e a gente troca. Sabe o que está acontecendo, gente? Sabe essa palavra, essa família? Uma menina de 16, uma menina de 11, Elkson me corrige se eu estiver errado. 2 gêmeas que fizeram 3 aninhos recentemente. E aí eles tiveram uma surpresinha, uma gravidez de gêmeos. Agora 9 meses, por aí. 9 meses. Os gêmeozinhos. 5 dos seus filhos nasceram prematuros e ficaram na UTI por muitos dias. 4 na UTI, 5 nasceram prematuros. E recentemente eles tiveram que voltar para o hospital. Passaram quase 20 dias internados ali, também indo e vindo de UTI, quarto, com os 2 gêmeos mais novinhos. E sabe o que nós vimos como igreja durante esse período? Sabe o que nós vimos? Os 2 louvando a Deus, seja no Instagram,
Seja aqui, seja ali, seja em casa, tocando, adorando, louvando a Deus, ministrando louvor. O Elkson está aqui hoje, agradecendo e engrandecendo o nome daquele que os ama. Inclusive estava aqui, louvando hoje. Enquanto ele poderia estar lá, ele tem todas as justificativas para não estar aqui. A Monique, vendo o marido dela sair de casa para fazer a obra de Deus por algumas horas, sem egoísmo, sem dar piti, mulheres, sem ficar cobrando para si. Eu estou muito cansada, não vai hoje não. Não, vai meu amor, vai louvar o nome do Senhor. Suas filhas mais velhas continuam servindo. No dia do musical do Cartas Vivas aqui, as duas estavam dançando aqui, e a Monique falando comigo, eu estou no hospital, eu queria estar aí, eu filmando para ela. E as meninas aqui dançando e louvando e evangelizando e falando de Cristo. A Yasmin ontem estava aqui pregando para os adolescentes, ela tem 15 anos. A Lara de 11 anos está aprendendo Libra sozinha para poder acolher a comunidade surda. Louvando a Deus com músicas em Libras. Elas ajudando em casa seus irmãos mais novos. Ninguém ficou com raiva de Deus, ninguém está murmurando com excesso de trabalho, das lutas, cansados sim, certamente, chorando, deve ter dia de choro, de desespero, mas não desanimados, não pararam, não saíram da comunhão com os irmãos da igreja, não perderam sua fé no Deus que pode todas as coisas, no Deus que faz todas as coisas. Aí vem mais um testemunho, tenho paciência porque é tanta coisa, mas eu preciso falar. Em fevereiro, a Carol, uma ex-funcionária minha, lá do Itaú, é uma querida, eu amo ela, a gente se ama muito. E ela me liga para contar uma surpresinha. Ela estava grávida de gêmeos. E ela estava assustadinha, ela falou, uma vai chamar a Rebeca. E ela estava assustadinha, porque ela trabalha muito lá no banco, e ela já tinha uma filha, e ela estava a gravidez mais preocupante. Aí eu falei para ela, eu comemorei, orei com ela, falei, posso orar com você, Carol? Orei com ela no telefone. E aí falei da Monique para ela, eu falei, Carol, coloca tudo na mão de Deus, vocês vão se adaptar. Deixa eu te falar que quando eu vou visitar essa família, e falei da família deles, que também foi pega de surpresa 2 vezes ali com gravidez de gêmeos, quando eu vou visitá-los, é tanta luz naquela casa, é tanta paz, é tanto amor entre eles, é tanta... Tem lá confusão, né, Elkson? Tá lá, as menininhas de tinta na cara, né, meu amor? Mas é tanta luz, é tanto amor, como eu não vejo dentro dos nossos amigos e colegas lá do Itaú, ricos, bem-sucedidos no trabalho. Então confia em Deus, entrega a tua vida para Deus, é Ele que pode todas as coisas. Aí eu ligo para a Monique e conto, estou usando sua vida de testemunho para encorajar pessoas. Sabe o que ela fala? No meio desse pouco trabalho que ela tem na vida, porque ela trabalha fora também. Pouco trabalho que ela tem na vida, ela fala assim, passa meu telefone para essa sua amiga. Deixa eu conversar com ela, para ajudar. O que é isso, gente? Se ocupando em cuidar dos outros, no meio de tantos desafios da vida. Aí eu dei o telefone de uma para outra e não fiquei acompanhando se elas se falaram. Aí, agora, meses depois, nasceram as gêmeas da Carol, e aí eu liguei para ela semana passada para saber como ela tá. Sabe o que ela me respondeu? Eu estou bem, dá muito trabalho, mas eu só penso na Monique. Aí eu falei, eu só penso na Monique. Eu sempre falei para a Carol vir aqui na igreja com a gente, ela falou assim, você precisa me falar em agosto, quando é que você vai estar lá? Porque eu quero ir te ver, que eu estou com saudade, já vou conseguir sair com as crianças, e quero conhecer a Monique e a família dela. Eu quero conhecer. Aí eu falei, mas vocês estavam se falando, ela estava falando com ela agora mesmo. Eu falei, agora? Mas agora ela está no hospital com os filhos. Eu estava falando com ela. Monique internada, com seus filhos na UTI, e ela não está com raiva de Deus, ela está gastando o seu tempo. Mas ela tinha tempo livre lá. E ia estar ajudando uma pessoa que ela nunca viu na vida. Que ela não ganha nada com isso. Mas ganha, viu? Ganha, porque Deus tem uma recompensa para pessoas que escolhem entregar a sua vida, ocupar a sua vida para dar pelo outro. Ganha, e não ganha só lá no céu não, ganha aqui também um cuidado de Deus em cada detalhe da sua vida. 2 últimos exemplos desse cuidado. Elkson, você me desculpa, mas eu preciso falar. Eles moravam num apartamento ali em Barueri, menorzinho, até mais ou menos 1 ano e pouco das gêmeas. E quando eles descobriram que eles estavam com essa segunda gravidez de gêmeos, o Elkson virou para a Monique e falou,
Bom, a gente vai precisar mudar, não cabe aqui. Só falou isso, né? Só que tudo que crente fala diante de Deus, não precisa nem ser ajoelhado em oração, num ritual religioso, não. Ele fala, sobe assim, ó, como oração a Deus. Aí na mesma semana, se eu não estou enganada, um outro irmão da igreja liga e fala: meu irmão, sabe aquela casa que eu tenho lá em Barueri que a gente vinha conversando? Você não acredita. A inquilina que está lá há anos me liga, não sei por quê. Preciso sair dessa casa agora, imediatamente, tipo, sábado que vem. E aí, nossa, não, mas você não pode. Não pode, fica aí com o aluguel que eu já paguei, eu preciso sair. Aí eu lembrei de você, você não quer ver a casa? Aí o Elkson emocionado ali, né? Meu irmão, você é a resposta de oração, porque eu acabei de saber que eu estou grávida de gêmeos. Deus é tão perfeito, Ele não chega atrasado, Ele não é surpreendido. Eles estavam surpreendidos com a gravidez. Deus já sabia de todas as coisas. Deus já sabia. Ele só deixou isso acontecer assim, ó, encaixar desse jeito, para falar: não se preocupem, eu estou no controle de tudo. Eu cuido de cada detalhe. Aí eles se mudam para essa casa maior, mas eles não retêm a bênção. O dia que as gêmeas foram nascer, eu fui lá visitar na maternidade, né? Quase cheguei a tempo do parto, né? Quase eu cheguei. Aí a gente foi almoçar com o Elkson ali. Aí a gente conversando, falei: eu vi que tem um casal na sua casa, Elkson. Eu vi as fotinhos da Monique. É um casal de amigos, recebeu o convite, eles são lá do Nordeste, foi transferido aqui para Barueri. Aí a gente está hospedando, eles estão morando lá em casa. Eu, oi? Não retém a bênção. Eles estão dividindo aquilo que eles têm com outros. Isso é que é ser hospitaleiro. Você entende quando Jesus fala de hospitalidade? Isso é que é compartilhar com aquele que precisa, com o necessitado. Cristo é que veio ensinar o que a gente faz com a bênção. Ele pegou o pão, Ele abençoou e Ele partiu. Ele vem nos revelar, é isso que a gente tem que fazer: partir, multiplicar para os outros. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, isso é ser corpo de Cristo e manifestar a glória de Deus. E eu não estou falando isso só para honrar a vida deles, mas para exaltar o Jesus Cristo que é vivo, que eles escolheram entregar o coração deles. Eles se movem a partir dessa fé. Exalte o nome de Jesus através da vida deles e de todos esses que eu falei aqui, porque é isso que Deus faz com quem abre o coração. Ele pode fazer isso com a sua vida. Ah, Rebeca, mas eu tenho tão pouquinho. Não me importa. Às vezes é você, a sua presença de ir visitar, de fazer como ela falou. Às vezes é estar lá. Nesse mesma semana, a Monique chegou para mim ontem e falou assim: ai, você não sabe mais. Eu lá na UTI, o Elkson acho que estava trabalhando, eu estava lá na UTI também. As crianças em casa, férias, não sei o quê. E a minha sogra estava cuidando das meninas. Só que ela precisava urgente ir para um médico. E eu lá não tinha o que fazer. Toco o telefone. Era a Cris, a dona da casa, irmãzinha da igreja. Eu vou passar a tarde na sua casa? Você está precisando de alguma coisa? Ela, glória a Deus, resposta de oração, só preciso de você lá. Fica com as minhas crianças. Vejam que Deus, Ele toca no coração de um, Ele toca no coração de outro. Ele se move, é assim que é ser igreja. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja, querido. Amados, nós estamos vivos, então a gente precisa parar de murmurar. A gente precisa começar a agradecer pela vida que eu tenho hoje, buscar em Cristo ressignificar o propósito do meu dia de hoje. Do meu dia de hoje, Deus não depende de nós para fazer o bem, mas Ele escolheu nos envolver. Tratem de descobrir quantos pães vocês têm e deem vocês mesmos de comer aos famintos, foi o que Jesus disse. Tratem de descobrir o que está acontecendo na terra, na sua geração, o que está acontecendo no seu país, o que está acontecendo no seu estado, cidade, bairro, no seu trabalho, na vida do seu chefe, na família do seu colega de trabalho. O que está acontecendo na sua casa com o seu marido? Nem isso a gente se preocupa. O que está se passando no coração dele? O que está se passando no coração da sua esposa? Como que você pode cuidar do outro, querer bem do outro, assim como você quer o seu? Trate de descobrir o que você tem, igreja, seus dons, recursos, talentos, pouco ou muito, e comece a partir e repartir. Eram 5 pães e 2 peixes, mas não acabou até que eles estivessem saciados, e ainda sobrou. Eu gosto de dizer e lembrar que como cristão, ele é capaz de ser o último, ele não luta para ser o primeiro, né? Ou deveria ser assim.
A gente tem a mania de pensar que o que sobra é comida estragada, é comida fria, comida velha. Não, não, não. No reino de Deus não é assim. O que sobrou eram 12 cestos cheios. Não se preocupa se você não é o primeiro. Deixa todo mundo entrar e receba de Deus a provisão. O seu pouco você multiplica. Então que a gente saia daqui perguntando a Deus em oração todos os dias: Senhor, o que você está fazendo na terra no dia de hoje? Quem que precisa te conhecer, que eu possa falar, que eu possa revelar Cristo? Quem que está com fome, que eu possa dar de comer? Quem que está com sede, que eu possa dar de beber? Quem que está passando frio, que eu possa vestir? Quem que está sem teto, que eu possa hospedar? Quem que está enfermo ou preso, que eu possa visitar e trazer libertação, uma mensagem de fé? A quem nós vamos amar com atitude, com ação, custe o que custar. Bom é ser achado, dando sustento para os demais filhos de Deus quando Ele vier. Bom é ser achado dessa forma. E eu quero terminar fazendo uma oração. Pedrão, fecha teus olhos, querido. Fecha teus olhos. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei se você entrou aqui hoje como povo de Judá ou como Baruque. Talvez você tenha ouvido hoje pela primeira vez alertas de Deus sobre as consequências daqueles que vivem longe dos caminhos do Senhor. Talvez essa seja a primeira vez que você tenha ouvido Deus te chamando: volta para mim, se arrependa, volta para mim, eu tenho perdão completo para você. Essa mensagem é para você. Ele diz: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Talvez como aquele povo você seja dos que tomaram uma decisão de voltar para Deus, mas rapidamente vocês voltaram a fazer aquilo que desagrada a Deus. Caiu de novo. Voltou a viver como bem entende, mesmo que a palavra de Deus seja clara em dizer o que não é para os filhos de Deus viverem. Obstinado. Essa mensagem também é para você, queridos, porque 2 Crônicas 7,14 ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas talvez você tenha entrado aqui hoje, você seja como Jeremias ou Baruque, que estão se mantendo firmes com Deus. Mas as lutas, os sofrimentos, por causa da sua fidelidade, têm te cansado, desanimado ou frustrado. Seus olhos, por alguns instantes, se voltaram para ambições de coisas grandes para você mesmo. A despeito do que estava acontecendo ao seu redor, no mundo, desse juízo de Deus que está chegando. Você se acha meio sozinho nessa. Talvez você tenha pensado: não vale a pena ser como Cristo no meio desse mundo. Essa gente não merece. Essa mensagem também é para você e é para mim, porque nenhum de nós merecíamos. Mas Ele nos alcançou. Ele nos alcançou. Então, se você quer dizer sim para Deus, seja qualquer uma dessas condições, levanta tuas mãos ao Senhor, querido, para Ele. Vê o teu coração, dá um passo de fé, confessa diante de Deus e diante dos homens: sim, Senhor, usa-me, eis-me aqui. Usa-me, Pai, usa-me como missionário do seu reino. Missionário não é só aquele que vai para a África, que vai para populações carentes. Missionário é na sua casa, no seu trabalho, com os seus recursos, com aquilo que Ele te deu, onde Ele te plantar. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai. Entra na nossa vida, no centro do nosso coração, na nossa história. Revela-te, Senhor, mais e mais e mais e mais, através do nosso viver, das nossas palavras, das nossas confissões, do nosso olhar, do nosso abraço, da nossa gentileza, bondade, benignidade. Que ao olharem para nós não vejam pessoas ressentidas, amarguradas, frustradas, mas vejam filhos de Deus, com o DNA dele, com o Espírito dele, que estão ocupados em gastar a sua vida, levando Jesus por onde andarem. Oh, Senhor, recebe cada oração, cada clamor.
toma conta dos nossos sofrimentos. Nós rolamos a Ti assim, ó Senhor, entregamos a Ti as nossas dores, angústias, sofrimentos, questionamentos, Pai, os nossos pecados, os nossos recursos, a nossa alegria, a nossa tristeza, todas as nossas emoções nós entregamos e lançamos aos pés da cruz, aos pés daquele que pode guardar a nossa mente em Cristo Jesus em paz, aonde nenhuma dor, sofrimento, luta pode roubar a nossa fé. Reaviva a Tua igreja com este olhar, Pai. Move-nos como Teu corpo, Senhor. Nos ajuda, Pai. Espírito Santo de Deus, nos ajuda na nossa pequena fé. Nos ajuda nos nossos recursos limitados, na nossa fragilidade, Senhor. Nós te amamos, mas porque o Senhor nos amou primeiro. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo. E eu declaro sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre o teu caminhar, que todas as bênçãos de Deus Pai, que toda a vontade de Deus Pai se cumpra na tua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo revelada naquela cruz e que capacita a viver dessa forma, e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida. Fica firme no Senhor, obedeça aos conselhos desse Deus de amor e seja próspero para cumprir tudo que Deus tem para fazer na tua vida. E prosperidade não é sobre dinheiro, é sobre fazer o propósito. Seja próspero no Senhor. Em nome de Jesus eu te abençoo, para a honra e para a glória do Senhor. Vão na paz, igreja. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.